Então, agora nós vamos ter a apresentação da professora Cláudia Pio Ferreira. A professora Cláudia já está presente na sala? Sim, já estou aqui. Olá, professora, boa tarde. Boa A tarde, professora Cláudia, ela possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo também. Atualmente é professora assistente doutora do Instituto de Biociências de Botucatu. Tem experiência na área de biomatemática e física biológica, atuando principalmente nos seguintes temas: autômatos celulares, modelagem matemática e equações diferenciais. Então, professora Cláudia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Ana, obrigada a outra Cláudia, minha xará, ao Johnny, né, pelo convite. Ana, é bom ter você me apresentando, que você está aparecendo como um anjo na tela, né, então... Pois é. Eita, deixa eu tirar isso aqui. Eu vou compartilhar aqui. Essas coisas eu depois não sei tirar. Vou compartilhar minha tela com vocês, viu? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço o convite, né, para eu participar aqui desse congresso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Tá jóia. Eu acabei fazendo um resumo um pouquinho amplo, porque eu não sabia bem como quanto tempo a gente ia ter e tudo, e depois, como a Cláudia me passou o tempo, aí eu acabei focando um pouquinho, tá? Num modelo específico, né? Então, eu vou acabar falando aí não tanto das contribuições da matemática modelada num contexto grande de população de insetos, mas para um problema específico relacionado à população de mosquitos Aedes aegypti, né? E um novo tipo de controle, né, que as pessoas estão bastante interessadas, que é a invasão da população selvagem por populações infectadas com a bactéria Wolbachia, né, e qual que é o impacto disso no controle da transmissão da dengue, tá? Então, eu vou acabar falando desse modelo, em particular. Então, como eu comentei, eu quero estudar esse problema, onde não necessariamente eu quero substituir completamente a população selvagem de mosquitos Aedes aegypti, mas eu quero fazer com que a quantidade de população, vou chamar de não infectada, né, que seria selvagem, e a população infectada, né, a razão entre essas duas populações é letal, que a transmissão da dengue, ela acaba sendo bloqueada, né, porque a gente sabe que também a transmissão da dengue, ela depende da razão entre população de mosquitos e população humana, então a ideia aqui é que essa população infectada, ela não é capaz de transmitir a infecção da dengue, tá? Então, na verdade, essa infecção pela Wolbachia, ela é comum em bastante insetos, então a gente tem vários insetos que apresentam a Wolbachia dentro deles, né? Mas, em particular, ela não é ou é muito pouco observada para o mosquito Aedes aegypti selvagem, vamos dizer assim, né, na natureza, tá? E já tem vários estudos que têm mostrado, então, que o mosquito infectado por essa bactéria, e a gente tem aqui diferentes cepas dessa bactéria, tá? Ele acaba bloqueando a transmissão não só da dengue, mas de flavivírus no geral, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem com relação à população selvagem, a transmissão do vírus da dengue pela população não infectada, e, por exemplo, se a gente infecta essa população de Aedes aegypti com essa cepa de bactéria aqui, ela bloqueia completamente a transmissão da dengue, tá? E essas diferentes cepas de bactéria, elas hoje, né, elas são inseridas, né, nos ovos, isso em laboratório, né, do mosquito Aedes aegypti, né, e elas vêm tanto da mosca, né, a drosófila, né, como do mosquito Aedes albopicus aqui, tá? Então, é da onde é recolhida essa cepa, né, e em laboratório é transferida para dentro do mosquito Aedes aegypti, tá? Essa técnica é bastante interessante e eu estou destacando aqui para vocês 2 parâmetros que caracterizam, né,
essa transmissão, e um deles, que é a herança materna, é justamente porque essa bactéria, ela é transmitida verticalmente, né, do mosquito fêmea para a nova prole, tá? Então, o mosquito fêmea infectado, ao colocar os ovos, ele transmite a bactéria para esses novos ovos, né? Claro que essa transmissão, ela não pode, dependendo da cepa da bactéria, ela não é 100%, tá? Mas ela tem uma probabilidade de transmissão muito alta, né? Da fêmea infectada para a prole que ela está colocando. E um outro parâmetro também, que caracteriza essa técnica, é a incompatibilidade citoplasmática, né? E nesse caso, a gente consegue enxergar bem nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês, eu vou estar interessada só para olhar essa situação, né, que eu estou pensando numa população selvagem, onde eu introduzo uma população de mosquitos que carregam essa bactéria, tá? E qual que é a ideia da incompatibilidade citoplasmática? É que mosquitos não infectados, né, fêmeas não infectadas, ao se acasalarem com mosquitos não infectados, né, ela tem a produção de ovos, que é o que a gente vê hoje no campo, mas fêmeas não infectadas, ao acasalarem com mosquitos machos infectados, esses ovos que são colocados, eles são ovos que não são viáveis, tá? Então, eles não vão eclodir e completar o ciclo gerando novos mosquitos, tá? Em compensação, a fêmea infectada por um determinado tipo de bactéria, eu estou focando aqui, onde eu estou olhando, pensando que eu tenho só um tipo de bactéria que foi inserida, né, nesse ambiente, tá? Essa fêmea infectada, ela se acasala com o macho infectado, ela se acasala com o macho não infectado, tá? E como a gente comentou, ela transmite a infecção para os seus descendentes, tá? Então, essa situação aqui, ó, onde a fêmea não infectada não produz ovos viáveis ao se acasalar com o macho infectado, é o que a gente chama da incompatibilidade citoplasmática, tá? Então, são dois parâmetros que caracterizam essa técnica, que a gente vai estar interessado, né? Depende da cepa de bactéria que o mosquito carrega, tá? E é bastante interessante, eu vou mostrar agora no próximo slide, né? Porque é claro que isso você tem, vamos chamar assim, um sistema novo, né? É um mosquito, a Aedes aegypti, carregando a bactéria Wolbachia. Isso aí deve evoluir, tá? Mas, por ser um sistema novo, ele tem um custo adaptativo, né? Carregar a bactéria tem um custo para o mosquito, então, por exemplo, aumenta a mortalidade do mosquito, né? Então, a princípio, esse mosquito infectado, a gente poderia pensar que ele tem um fitness, né? Uma aptidão menor que o mosquito natural, mas essa vantagem aqui, ó, dada pela incompatibilidade citoplasmática e pela herança materna, costuma compensar essa outra a desvantagem, né, com relação a carregar a bactéria, tá? E é um pouco o que a gente está vendo aqui, a gente vai falar, então, né, de um trade-off, de aptidão, né, porque o mosquito que carrega a infecção, ele tem, por exemplo, aqui, ó, nessa tabela que eu coloquei, ó, ele tem a longevidade dele reduzida, vai depender, é claro, da bactéria que ele carrega, né? Mas, por exemplo, aquela cepa de bactéria que bloqueia 100% a transmissão, ó, ela reduz em 50%, vamos dizer assim, a longevidade do mosquito, né? Ela também impacta, olha lá, tem uma redução no número de ovos que esse mosquito infectado coloca, né? E assim sucessivamente nos outros parâmetros, tá? Então, a gente fala que existe um custo associado à infecção e que acaba gerando, nos experimentos que são feitos em campo, né, ou em gaiola, né, um limiar de invasão, que alguns modelos matemáticos também conseguem reproduzir, né, e que vai depender da cepa de bactéria que esse mosquito, ele carrega, tá? E alguma coisinha que eu vou falar hoje, qualitativamente, né, mas que é o que eu tenho estudado e que eu tenho interesse de modelar, é que já está sendo observado também, principalmente em laboratório, né, que esses parâmetros que a gente comentou, que é característico aqui da técnica, né, tanto a transmissão materna como a incompatibilidade citoplasmática, eles são afetados, né, pela temperatura, né, por mudanças na temperatura.
Então, a gente começa a se perguntar, por exemplo, se existe uma cepa ideal para ser liberada, dependendo da temperatura do determinado país, estado, vamos falar assim, né? Ou, por exemplo, se uma época do ano é mais interessante para fazer essa liberação, né? Quando a gente vai para o campo, né? Coisas desse tipo, tá? E além disso, por exemplo, a gente sabe, né, que os mosquitos Aedes aegypti, eles têm uma característica biológica bastante interessante, que é o fato da gente ter ovos, né, que hibernam, certo? E que esperam condições climáticas favoráveis para completarem o ciclo, tá? E a gente sabe que esses ovos, a bactéria segue se reproduzindo e se dispersando dentro do corpo do mosquito, né, quando ele está nesse estágio de hibernação, né? Então, por exemplo, os mosquitos infectados, esses ovos aqui quiescentes, que a gente chama, eles acabam tendo uma taxa de mortalidade maior para o caso dos mosquitos que carregam a bactéria, né? Então, isso seria também um problema para o uso dessa técnica, né? Um gargalo, né? E a gente também está interessado em estudar isso daí, tá? Então, como eu comentei, né, por ser uma técnica nova, tem várias perguntas em abertas e sendo modeladas e estudadas, tanto do ponto de vista de laboratório, como experimentos em campo, em gaiolas, e também com a parte de modelagem matemática, né? Então, por exemplo, ainda se busca outras cepas de bactéria, tentando aqui resolver esse problema, né, do impacto que carregar a bactéria custa da aptidão no fitness do mosquito, né? E a gente também está interessado em cepas de bactérias, é claro, né, que promovam um bloqueio alto com relação à transmissão do vírus, né? Então, segue-se estudos desse tipo em laboratório, do ponto de vista, por exemplo, de modelagem matemática, né? A gente pode estudar, então, qual que é o número mínimo de mosquitos que deve ser liberado para aquele limiar de invasão seja alcançado, né? A gente sabe que no campo tem as barreiras geográficas, que muitas vezes atrapalham quando a gente faz essas liberações, então qual que é o impacto dessas barreiras geográficas, né, na eficiência dessa técnica de liberação. Então, a gente tem aí uma série de problemas que podem ser modelados e pensados, né, do ponto de vista do problema da técnica aqui que interessa a gente, tá? E como eu comentei, ó, eu estou mais interessada em dois aspectos desse problema. Qualitativamente, hoje eu vou falar um pouquinho dessa ideia de como que a temperatura, ela impacta, né, no sucesso da técnica, tá? Mas a gente teria, por exemplo, também, como eu comentei com vocês, é uma interação nova, né? Então, como é que essa interação, ela vai evoluir, né? Essa é uma pergunta interessante também que pode ser modelada, tá? E então, o que que a gente tem? Ó, o que que a gente tem? A gente tem várias cepas de bactérias, a gente tem vários parâmetros que a gente conhece, né? Por exemplo, do ciclo de vida do mosquito, tanto o mosquito selvagem, que não está infectado, como esse mosquito que está infectado por uma determinada cepa, né? Isso também já foi medido em experimentos de laboratório. A gente tem também experimentos, resultados que vieram, né, de solturas desses mosquitos, tanto o adulto, né, quanto o imaturo, né, no campo. E a gente tem experimentos também em gaiolas, né, onde faz a liberação desses mosquitos para estudar dispersão, comportamento e tudo isso, e como é que esses parâmetros que são medidos em laboratório como é que isso daqui vai mudar com relação aos experimentos de campo, tá? Então, tem vários parâmetros que podem ser encontrados aí na literatura, tem uma literatura extensa já tentando focar esse problema, tá? E tem vários modelos matemáticos, com equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, né? E eu vou mostrar um pouquinho, na minha proposta aqui, é trazer um modelo com equação diferencial com retardo, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês, tá? E como eu comentei, o que me interessa é estudar, então, eu sei, né, a gente sabe que o ciclo de vida do mosquito, ele é um inseto, os insetos, eles não controlam, né, a temperatura do corpo deles, né, então todo o ciclo deles é afetado pela temperatura. A gente sabe também, né, de experimentos de laboratório,
que aqueles dois parâmetros, tanto a transmissão materna quanto a incompatibilidade citoplasmática, também são afetados pela temperatura, né? E aí eu quero tentar estudar como é que, então, como que a temperatura pode impactar a eficácia dessa técnica, tá? Essa é a ideia, através da modelagem matemática, tá? Então, qual que é o modelo aqui que eu estou propondo? Eu estou propondo um modelo de equações diferenciais com retardo, né? Eu parto de um modelo de equações diferenciais parciais, né? E venho fazendo, então, usando o método das características, por exemplo. Então, eu consigo reescrever esse modelo e fazendo algumas suposições sobre os parâmetros, tanto da população de macho como de fêmea, né? Eu consigo chegar nesse modelo mais simples, que é o que eu vou trabalhar aqui, porque eu quero fazer um pouco de estudo analítico, tá? Onde eu tenho, então, a população infectada, que é esse NI, eu tenho a população não infectada, que é esse NU, né? E como é que eu vou ler esse modelo aqui? Vou explicar para vocês, tá? Então, aqui, né, é a variação da população ao longo do tempo. E como é que eu vou olhar? Eu vou começar por essa população aqui, ó, e depois a gente volta de cima da infectada, tá? Mas vou olhar a população não infectada. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que a população não infectada, como eu falei, eu estou considerando aqui são só as populações adultas, né? Então, toda a parte imatura, que é a parte aquática do mosquito, ela está sendo carregada aqui, ó, quando eu falo que uma população adulta não infectada, a T-tal, colocou ovos, certo? Então, é aqui, ó, né? Essa nova população, ela cresce porque a gente tem essa população adulta, a T-tal, colocando ovos, né? Que mais? Só que, como a gente olhou lá, o que acontece com a população não infectada? Ela só produz ovos viáveis quando essa população se acasala, né, dado o encontro com a população também selvagem, certo? Não infectada, que está sendo considerado nesse parâmetro aqui, ó. Então, veja que esse parâmetro aqui, ele vai medir, né, justamente, né, a probabilidade de eu ter um encontro, né? Aqui eu coloquei a população infectada. Então, qual que é a probabilidade de eu ter um encontro da população, né, não infectada com a infectada, ó? Vai depender da razão, né, dessa população, certo? Infectado sobre a população total, tá? Aqui é só um parâmetro que vai medir competitividade entre essas duas populações, tá? Então, esse NI aqui, ele tá contabilizando para mim essa probabilidade de encontro, né? Então, o que é a incompatibilidade citoplasmática, tá? Então, quando eu faço 1 menos Q NI, eu tô retirando todos os encontros da não infectada com a infectada, porque isso não vai me produzir ovos viáveis, então eu retiro isso, tá? Então, veja que 1 menos QNI vai contar somente os encontros entre não infectados, né, e não infectados, que esses sim produzem ovos viáveis, tá? E aqui eu tenho, né, a taxa de oviposição, tá? O que mais eu tenho? Eu tenho aqui razão sexual, né, machos sobre fêmeas, e esse termo que aparece aqui, ó, né, é devido ao fato de que essa população aquática, né, vamos pensar assim, ó, esses ovos que foram colocados lá atrás, ó, T-tal, precisa sobreviver precisa sobreviver durante esse tempo aí, tal, né? Então, esse termo aqui, ele é relativo à sobrevivência dessa população, né, durante o tempo tal. Então, o Mi aqui seria 1 sobre Mi, é o tempo que essa população é sobrevivência, certo? Então, tá aqui. Esse termo aqui, ó, ele tá falando para mim, ele tá medindo a competição, né? E aqui eu tô considerando uma competição, né, por criadouros, tá? Então, veja que esse termo aqui, o Rho2, ele tá olhando a competição, né, por criadouros entre a população infectada e a não infectada, tá? Então, tá lá na fase imatura competição, tá bom? Mas como é competição por criadores, tá bom? Então, pronto, esse termo aqui de competição, a gente explicou esse pedaço,
E o que que é esse pedaço aqui, ó? Esse pedaço aqui a gente pode pensar do mesmo jeito, só que veja só, agora eu tenho a minha população infectada, que colocou ovos, né, até menos tal, tempo anterior, lá atrás, né, de novo, quantos, né, aqui a taxa de oviposição, tá? Esse parâmetro aqui, que se está me dando a probabilidade de transmissão da infecção, né, entre 0 e 1 é o valor dele, 1 menos que se é o seguinte, ó, esses ovos, essa transmissão, né, porque foi colocada aqui, ó, esses ovos colocados por uma fêmea infectada, né, não estão infectados, quer dizer, essa fêmea não transmitiu a infecção para a nova geração, tá? E o resto é o que eu falei para vocês, a sobrevivência desses ovos, de toda essa fase imatura, que na verdade eu estou considerando, razão sexual, competição, tá? E aqui a mortalidade dessa população, mortalidade natural. E em cima, seria a mesma coisa, veja que eu também tenho o termo de competição, mortalidade natural, razão sexual, eu tenho a população infectada, né, colocando ovos, né, essas fêmeas infectadas colocando ovos até menos tal anterior, esses ovos sobrevivendo, aqui a taxa de oviposição, e aqui eu estou considerando somente os que preciso considerar a parcela onde a gente teve a transmissão da infecção para a nova prole, tá? Então, tá aqui o meu sistema, eu posso falar mais para vocês depois, tá? Mas essa é a ideia, então, de eu estar modelando simplesmente população infectada e não infectada. Então, para esse modelo aí, ó, a gente vai começar a estudar ele pensando, primeiro, que aquela taxa de encontro, ela é constante, né? Então, apesar de eu ter colocado aqui, ó, ela dessa maneira, eu vou esquecer um pouquinho isso, vou falar que ela é constante, para eu começar a ter um pouco, assim, uma ideia do que tipo de solução eu vou encontrar, tá? Então, se esse NI é constante, né, eu consigo facilmente resolver aquele sistema para encontrar as soluções de equilíbrio, né, e eu consigo, nesse caso particular, estudar a estabilidade dessas soluções de equilíbrio, tá? Então, eu consigo ver, por exemplo, que eu vou ter dois equilíbrios, o equilíbrio onde eu tenho extinção das duas populações, tá? O equilíbrio onde eu tenho, vou ter três equilíbrios, desculpa. Um equilíbrio onde eu só tenho população não infectada e o equilíbrio de coexistência, tá? E veja que, no caso do equilíbrio de extinção das populações, ele sempre existe, tá? Vou estudar a estabilidade dele, mas ele sempre existe. Agora, o equilíbrio onde eu tenho só a população não infectada, né? Para ele existir, eu tenho que ter que esse parâmetro aqui, ó, que é um limiar para mim, tá? Seja maior que 1, tá? E eu tenho uma interpretação para esse parâmetro como sendo o número médio, né, de novos mosquitos não infectados, que são produzidos por um mosquito não infectado durante o tempo de vida desse mosquito, tá? Então, veja que eu tenho um LN aqui, né? Então, para garantir populações positivas, eu tenho que RU tem que ser maior que 1, tá? E, então, esse ponto aqui, ele passa a existir a partir do momento que esse limiar é alcançado, tá? Além disso, eu tenho também o ponto de equilíbrio de coexistência das duas populações, que também tem, né, dois limiares, e ele também tem condição, né, porque garante a sua existência. Eu vou ter agora que esse novo limiar aqui, ó, e para os dois eu tenho interpretação biológica, tá? Vai ser quando o RI for maior que 1 e o RI for maior que aquele RU que a gente tinha encontrado aqui anteriormente, tá? E de novo aqui, por exemplo, o RI, ele é o número médio, né, de novos indivíduos, tá? Que são produzidos, agora sim, por uma fêmea infectada, o indivíduo infectado durante o tempo de vida desse indivíduo, e o outro RU, que eu tô chamando aqui, né, seria um número médio de novos indivíduos não infectados, que são produzidos, né, por fêmeas infectadas que não conseguiram transmitir a infecção para a prole, tá? Para a prole dela, tá? Essa é a ideia, tá? E com esses dois parâmetros que eu encontrei, no caso aqui desse RI e desse RU barra, que eu estou colocando aqui, eu consigo construir aqui o meu espaço de parâmetros,
onde eu observo, então, aonde eu vou ter extinção das duas populações, e quando eu construir esse espaço de parâmetros aqui, lembra que a extinção, na verdade, essa solução existe sempre, tá? Então, quando eu construir esse espaço de parâmetros aqui, eu mais ou menos já coloquei também, e a gente vai analisar para frente, não completamente, mas também procurei olhar aonde eu teria estabilidade dessas soluções, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, nesse quadrado aqui, ó, eu tenho que a solução de equilíbrio, né, relativa à extinção das populações, ela é estável, né? Quando eu passo para o lado de cá, eu tenho a persistência, né, da população selvagem, tá? E quando eu olho aqui em cima, ó, eu vou ter a coexistência, tá? Em particular, se eu fizesse um tracejado aqui, ó, nesse pedacinho aqui do meu espaço paramétrico, é onde eu vou ver oscilações, tá? Eu vou mostrar para vocês onde esses equilíbrios, tanto esse de persistência como o outro, ele perde estabilidade, né? Então, eu posso ter oscilações aqui, tá? Essa é a ideia. Para eu estudar a estabilidade desses pontos de equilíbrio, eu preciso fazer um pouquinho mais de suposições, tá? Então, aqui eu fiz suposição, por exemplo, que o tempo de desenvolvimento, tanto do mosquito infectado como não infectado, era o mesmo, a mortalidade dessas duas populações também, tá? Então, eu preciso, do ponto de vista de simulação numérica, né, eu não preciso fazer isso, mas para fazer a parte analítica, eu precisei fazer, tá? Eu também reescrevi um pouco aqueles meus limiares, mas é exatamente aqueles limiares que vocês estão vendo aqui, ó, eu só reescrevi eles com relação ao tal, que é o tempo de desenvolvimento, tanto da fase, tempo de desenvolvimento do mosquito selvagem, como do infectado, tá? Coloquei como sendo meu parâmetro de bifurcação para eu estudar a estabilidade, né, dos 3 pontos de equilíbrio ali, tá bom? E aí a gente consegue, então, para esse caso particular, fazer algumas manipulações algébricas e consegue ver, então, provar a estabilidade desses pontos de equilíbrio e definir muito bem a região paramétrica, né, onde esses pontos de equilíbrio são estáveis, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui. Eu vou mostrar, acho que é mais interessante eu mostrar os resultados para frente, né, mas tudo que a gente colocou aqui é o que a gente repetiu, né, por exemplo, aqui, ó, o que essa condição aqui está dizendo para mim? Está dizendo simplesmente que aqueles dois limiares anteriores que eu já tinha mostrado para vocês, que o R e o RW, eles são menores que 1, né, então eu só reescrevi em termos desse parâmetro para usar ele como parâmetro de bifurcação. Mas essa condição 1 aqui, ó, exatamente essa condição que eu tinha colocado para vocês aqui, nesse espaço paramétrico, tá? E aí, as outras eu fui colocando aqui para vocês também, tá bom? Então, a gente pode aí acompanhar, né? Aqui também eu não estou mostrando a estabilidade, eu estou só estudando exatamente esse parâmetro, eu estou usando o tal como parâmetro de bifurcação, né? E olhando a situação, por exemplo, nessa primeira figura aqui, né? A figura A, exatamente esse caso 2 aqui, né? Onde eu vario o meu tal, e entre 0 e tal 1, eu tenho dois estados, tenho duas soluções de equilíbrio, e a partir do momento que o tal passa a tal 1, eu tenho simplesmente o equilíbrio, onde as populações vão para 0. Então, esse primeiro caso aqui, ó, eu vario o meu parâmetro de bifurcação até atingir esse primeiro limiar, né, onde eu tenho, então, não tenho mais as duas soluções, né, os dois pontos de equilíbrio, eu tenho apenas o equilíbrio de extinção das populações, tá? E assim por diante. E só para mostrar para vocês, então, como eu comentei, ó, por aqui, ó, nesse pedaço aqui do meu espaço paramétrico, né, o que eu consigo ver é que eu tenho, né, tanto para o ponto de equilíbrio, onde apenas a população não infectada persiste, né, quanto para o ponto de equilíbrio, onde as duas populações coexistem, né, eu tenho oscilações, né, porque aparecem bifurcações de Hooft, tá bom? Quando eu trabalho aquele diagrama de bifurcação, tá? Então, foi o que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? E o que eu quero falar um pouquinho, né? Eu queria comentar aqui
um pouco aquela ideia de que eu não preciso pensar em fazer em ter uma população que desloca completamente a outra, né? Então, eu não tenho interesse que essa minha população infectada, ela realmente desloque completamente a população não infectada, não precisa acontecer isso. O que precisa acontecer é que ela esteja numa proporção tal que a transmissão é bloqueada, tá? Então, é um pouco o que a gente está olhando aqui, né? Qual que é a proporção de infectados sobre a população total, né? É isso que eu estou definindo aqui como parâmetro Z, e olhando, então, né, dado aqueles limiares que eu encontrei, né, que a maneira de eu aumentar Z, certo? É eu fazer com que a incompatibilidade citoplasmática seja alta, né? E que a transmissão materna também seja alta, né? Então, é o que eu consigo ver aqui nos meus parâmetros, tá? E a gente consegue também fazer um estudo de análise de sensibilidade. Eu estou usando aqui como saída exatamente esse RI, porque ele é uma medida de fitness da minha população infectada, né? Então, eu estou olhando, dada a expressão dele, né? Ele depende aqui de vários parâmetros, tá? Então, eu faço análise de sensibilidade com relação a esse parâmetro, né? Então, eu vejo, por exemplo, que a oviposição, aqui é com relação à população infectada, né? Se eu aumentar a taxa de oviposição, por exemplo, eu aumento o fitness da minha população, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, se aqui a taxa de mortalidade aumentar, né, como ela é negativa, aparece aqui nessa figura como sendo negativa, eu aumentar a taxa de mortalidade vai diminuir o fitness da minha população, tá? Então, essa ideia que a gente, para estudar tanto a contribuição no sentido de positiva e negativa de cada um dos parâmetros para o fitness do mosquito, e análise de sensibilidade global permite a gente ranquear também esses parâmetros, né? Então, em módulo aqui, a gente olha quais são os maiores valores em módulo, então a gente consegue ver que para o RI, que está medindo o fitness da minha população de infectadas, o parâmetro mais importante que afeta esse fitness é, por exemplo, a mortalidade do adulto, tá? Então, é isso que a análise de sensibilidade global mostra para a gente, tá? Como eu comentei, eu ia olhar aqui só do ponto de vista qualitativo, num primeiro momento, tá? Então, eu posso pensar o seguinte, ó, aqui eu fiz um gráfico onde eu coloquei a probabilidade de ocorrência da incompatibilidade citoplasmática e a probabilidade de transmissão da bactéria, né, da mãe infectada para a prole, né? Então, eu vejo que aqui, ó, eu tenho, para cada valor de Ni, e lembra que o Ni, ele está representando probabilidade de encontro, né, entre população não infectada com infectada, tá? Então, por exemplo, probabilidade 1, ou probabilidade bem pequena de encontro, tá aqui assim, ó. Então, cada pedacinho dele, por exemplo, esse pedaço que eu estou mostrando para vocês aqui com o mouse, certo? Seria a probabilidade, seria a região de coexistência dado esse Ni, né? Então, veja que à medida que o Ni aumenta, a região de coexistência de ambas as populações, ela aumenta, tá? E o que acontece aqui? Se eu imaginar que eu estou no conjunto, estou aqui, ó, o meu conjunto paramétrico é tal, que eu estou aqui, é definido por uma certa temperatura. Lembra que esses parâmetros dependem da temperatura. Se eu tiver uma mudança de temperatura que promova, né, uma diminuição ou desse parâmetro de compatibilidade citoplasmática ou esse de transmissão materna, né, então é que eu vou ver o quê? É que eu perco a coexistência de ambas as populações. E além disso, veja que Ni pequeno aqui, que é a probabilidade de encontro, a gente pode pensar o seguinte, ó, que lá no início, quando eu fizer a soltura desses mosquitos infectados, a probabilidade de encontro, ela é menor, né? Então, veja que o espaço, a persistência, o espaço onde eu tenho persistência de ambas as populações, ele é menorzinho. Então, qualquer variações aqui, ó, no início, durante a liberação, lá no início, ela é pior para mim, né, do que depois que essa população já está ali no campo, tá? Então, um pouco que a gente consegue enxergar desse diagrama, né, e a gente pode olhar também uma outra forma da gente enxergar esse resultado, né, aqui eu estou medindo a razão entre essas duas áreas, tá? Lembrando que aqui é coexistência, dado esse espaço paramétrico, né, eu mudei um pouquinho
a minha região de coexistência, ela diminui, e o que eu estou colocando para vocês aqui, é a razão entre essas duas áreas, né, com relação a mudanças, né, a variações nesses dois parâmetros, né, a interpretação é a mesma, né, então, por exemplo, dependendo aqui de que momento eu estou durante esse processo de liberação dessa população de infectada, né, eu posso olhar aqui o que é que acontece, né, então, por exemplo, né, se a taxa de encontro for igual a 0,5, né, eu consigo ver que a extinção da população infectada, ela ocorre com uma variação, né, nesses parâmetros aqui, né, nesse produto, menor que 15%. Mas à medida que essa taxa de encontro diminui, como a gente comentou lá no início, né, do processo de liberação desses mosquitos, né, uma taxa de variação da ordem de 6% já dificulta a persistência da população no campo, tá? É o que a gente está olhando aqui. E aí, aqui, rapidamente, só para eu comentar, né, aqui eu coloco o seguinte, ó, essa taxa de encontro não é mais constante, que, na verdade, é o caso que eu quero analisar desde o princípio, né, mas eu não consigo fazer muita análise, muito estudo analítico aqui, então ele é todo numérico, tá? Então, por isso que eu passei por aquele estudo antes, tá? Mas aqui eu não estou mais considerando aquela probabilidade de encontro constante. O que eu consigo ver, e é o máximo que eu consigo ver do ponto de vista analítico, tá? Que eu tenho as 3 populações, né? A extinção da doença sempre existe, essa solução, né? A extinção da população infectada e a persistência da população não infectada, ela é possível, dado que esse limiar seja maior que 1, então ela garante a existência desse ponto de equilíbrio, não estou falando de estabilidade, não consigo mais fazer analiticamente esse estudo, tá? E eu consigo ver, mas também não consigo nem colocar uma expressão simples para isso, né? A coexistência das duas populações, tá? Então, daqui em diante, toda a minha análise foi feita foi feita numericamente, tá? Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que realmente eu tenho diferentes resultados quando eu mexo na minha condição inicial, vamos pensar assim, certo? Que aqui eu tô pensando na população de mosquitos que eu tô colocando em população de mosquitos infectados que eu tô liberando no início da minha simulação, é ela que eu tô variando aqui, ó, tá? Pensando naquele limiar, né, para invasão, tá? Então, eu vejo que se a minha população de mosquitos infectados, ela é muito pequena, né, para esse espaço paramétrico, eu não estou vendo se as minhas populações estão oscilando, né, não estou vendo nada disso, tá? Eu só estou vendo assim, elas estão lá ou elas não estão lá, é isso que as cores estão me dizendo, tá? Então, eu vejo que se eu inicio, né, o meu sistema de equações diferenciais com retado, com uma população infectada na ordem de 9% com relação à população selvagem, né? Então, eu obtenho, né? Aqui eu tô variando os meus parâmetros, tá? Veja que eu tô colocando aqui, ó, eu tô variando aquele RI e RU, tô pegando um daqueles parâmetros que estão ali dentro, né, daquele limiar e mexendo nesse parâmetro, tá? Então, eu tenho algo muito parecido com o que eu tinha visto, com relação à presença ou não de cada uma das populações, à medida que eu aumento a proporção de mosquitos que eu libero inicialmente, né, algo que me chamou a atenção aqui, por exemplo, né, é que, primeiro, né, a região de coexistência, ela vai aumentando, que é o que vocês estão vendo aqui, mas veja que eu tenho algo que surpreendente, vamos falar assim, né, onde eu tenho um fitness da população não infectada maior que 1, que era justamente o limiar para que essa população se mantesse naquele ambiente, e ainda assim eu estou vendo o quê? Eu estou vendo extinção de ambas as populações, né? Então, para entender um pouquinho isso, eu fiz esses gráficos aqui também, ó, onde a gente vai olhar com relação à proporção, né, de infectados que são liberados, tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, a gente estava nessa situação, onde a gente tinha só a população de selvagem no ambiente, certo? E que é esse tracejado aqui, ó, esse daqui com esse daqui, olha, com as cores, né? E à medida que eu mudo o meu espaço, eu aumento aqui a proporção de mosquitos infectados no início da minha simulação, eu tenho coexistência, né? Que é o que a gente vê aqui, certo? Então, a gente tem essa solução,
e essa solução aqui, tá? E, rapidamente, aqui, o segundo caso, onde a minha população, ela era extinta, né? Porque, e por que ela está acontecendo? Essa é a ideia, né? Então, eu tenho aqui um conjunto para... eu só estou mudando a quantidade de insetos infectados que eu estou liberando no início da simulação, tá? Então, veja que eu estou nessa região aqui do meu espaço paramétrico, eu mudo as condições iniciais, e o que que acontece? Eu venho aqui para extinção, tá? Então, a gente teria essa solução aqui, ó, que tá aqui, e aqui é para a população não infectada, e a infectada eu coloquei nessa outra figura, né? E à medida que a gente aumenta aqui a proporção inicial, a gente vem para essa situação, tá? Então, não é um resultado intuitivo esse, já que a gente imaginava que a população não infectada, ela poderia persistir, ela tem um fitness maior que 1, e o que acontece aqui é que isso daqui é por causa daquela vantagem que a gente comentou inicialmente, né, que a população infectada, ela tem sobre a não infectada, né, a incompatibilidade citoplasmática, tá? Porque eu libero muitos mosquitos infectados, os mosquitos não infectados, ao se acasalarem com esses mosquitos, lembra, eles não produzem ovos viáveis, então isso acaba levando a minha população não infectada para extinção, e aqui, como eu tinha iniciado a minha simulação com um conjunto de parâmetros, onde a população infectada, ela não sobreviveria, ó, eu escolhi esse conjunto de parâmetros, né, ela depois, ela acaba sozinha indo para extinção também, né, e é quando a gente observa a extinção das duas populações, tá? Então, só comentando aqui, tá, que a gente conseguiu, então, olhar que a mortalidade da população adulta, né, a gente ordenou, certo? Colocou uma ordem com relação aos parâmetros mais importantes, né, para medir o fitness do mosquito, né, quais parâmetros afetam mais o fitness da minha população infectada, né? Então, aqui, chamando a atenção da importância da escolha da cepa da bactéria que a gente vai usar para fazer a liberação dos mosquitos, né? A gente consegue olhar que, de fato, existe um limiar para a evasão, né? E que, como a gente comentou ali, né, a gente tem soluções que vão depender também da condição inicial que a gente está utilizando, né? E aí a gente pode até pensar em combinações das técnicas usuais com essa técnica, que é uma técnica biológica, né? Nova, tá? E que mais? Como eu comentei ali, que variações nas temperaturas que afetem, né? E a gente sabe que ela afeta esses dois parâmetros, que é a transmissão materna e a compatibilidade citoplasmática, né? Principalmente no período após a liberação desse mosquito infectado, ela pode causar uma eficácia reduzida na técnica, né? Justamente porque a temperatura afeta esses dois parâmetros, né? Então, a gente precisa considerar isso quando for fazer a liberação dos insetos. E eu acho que eu até já extrapolei o tempo que eu tinha, né? E agradeço a vocês, então, pelo convite, e era isso que eu tinha trazido. Esses resultados que eu coloquei para vocês estão nesses dois artigos aqui, ó. E eu vou fazer assim para eu poder ver vocês. Obrigada, gente, acho que eu até passei o tempo. Abro para perguntas agora. Muito obrigada, Cláudia, pela sua apresentação. Tem algumas perguntas que chegaram no bate-papo. Então, tem uma pergunta da Angélica Simplício. Ela disse: boa tarde, tem como analisar o impacto da inserção dessa bactéria em outros animais, visto que ela não infecta só mosquitos, mas também outros insetos? Oi, Angélica, essa era uma preocupação que eles tinham bastante no início, né, quando se começou a falar dessa técnica, essa preocupação, ela existe mesmo, porque você pode pensar, né, que essa bactéria, ela pode passar para uma outra população de insetos, por exemplo, e a preocupação com relação à importância dos insetos dentro do contexto agrícola, né, também, tá? Mas eu conversei bastante com o pessoal que, vamos dizer assim, eles são os pioneiros, né, na ideia de infectar o mosquito com a bactéria Wolbachia, e que fizeram os primeiros
testes em campo mesmo da liberação dessa bactéria, que na verdade ela está sendo usada já, né? E eles falam que essa probabilidade, ela é muito, muito pequena, ela é irrelevante, né? E lembrando que, na verdade, muitos insetos já carregam essa bactéria, né? Então, eles não se sabe nem por que o Aedes aegypti não tem, digamos assim, tá? Então, é muito pequena essa probabilidade de que ela pule, vou falar para você, assim, para uma outra população de insetos, por exemplo, tá? Tem uma outra pergunta também da Angélica Simplício. Ela pergunta, também tem como modelar, caso tenha extinção de ambas as espécies, a probabilidade de outro patógeno conhecido assumir a vaga do Aedes aegypti? Será que você está pensando assim, ó, porque aí, vou reformular a sua pergunta, né, porque o Aedes aegypti é um mosquito, né, então eu estou pensando, agora eu já me confundi inteira, Angélica, vamos ver. Você tem duas coisas que você pode pensar, certo? Uma coisa que você pode pensar é o seguinte, e se o Aedes aegypti não carregar mais a dengue, né, pensando só na dengue, certo? Se a gente conseguir a situação de que, bom, ele não carrega mais a dengue, e aí o que ele pode transmitir, né? Bom, a gente sabe que ele pode transmitir a zika, mas é um flavivírus também, ele está bloqueado pela bactéria Wolbachia, bloqueia também o vírus da zika, né? Tem o chikungunya, não é flavivírus, então você poderia, né, Angélica, ter um cenário onde ao você suprimir, certo? Essa infecção pelo vírus da dengue, você promova o aumento, vamos dizer assim, do chikungunya, isso pode acontecer sim, né? Uma outra coisa que tem alguns trabalhos que já, não dentro desse contexto, mas num contexto mais geral, Angélica, que eles falam um pouquinho disso, é que o Aedes aegypti, ele é o transmissor da febre amarela, né, urbana, certo? Ele não é o principal vetor, mas na cidade é ele, né? Então, por exemplo, tem alguns trabalhos que eles especulam que ao suprimir a dengue, a gente abre espaço para a febre amarela, que é muito mais perigoso que a dengue, né? Mas essas são especulações, tá? Então, a gente poderia pensar assim, né? E aí, do ponto de vista do mosquito em si, veja que eu estou inserindo um mosquito infectado e diferente da técnica, por exemplo, de insetos estéreis, de machos estéreis, né? Que eles são irradiados e eles não conseguem persistir na população, essa população infectada pela bactéria Wolbachia, né, e essa é a vantagem dessa técnica sobre a técnica, por exemplo, de machos estéreis, essa população persiste. Então, no fundo, você estaria trocando uma população selvagem, não infectada, por uma infectada, né? Mas é claro que essa parte que a gente obtém de extinção das populações, Angélica, veja que aqui a gente trabalha com várias suposições, né? Então, eu estou num contexto bem simples, sabe? Por que eu estou te falando isso? Porque a gente sabe que áreas vizinhas promovem mosquitos, né? Que migram dessas áreas vizinhas, e aí você tem que acoplar outras coisas a esse modelo, né? Então, num modelo bem simples, que eu vou dizer para você, assim, ambiente fechado, né? Eu estaria vendo extinção, né? Mas, assim, eu teria para eu falar, né, do que vai acontecer no momento de extinção, eu teria que colocar outros componentes no meu modelo, que é exatamente eu falar que eu posso ter mosquitos das áreas vizinhas chegando, né, e aí esses mosquitos, eles podem colonizar de novo, sim ou não? Então, são outros tipos de trabalho que eu teria que fazer, tá? Mas são perguntas bastante pertinentes e interessantes a que você está colocando, e as pessoas procuram modelar e estudar isso daí. Cláudia, eu tenho aqui uma pergunta do Johnny, ele está sem microfone, aí ele mandou aqui para eu te fazer. Ele deve estar agoniado sem poder falar. Ele não conseguiu ainda, está com problema no microfone, ainda não conseguiu resolver. E ele quase não gosta de falar, né, Ana? Então ele está agoniado lá. Ele tem que mandar por escrito para a gente. Bom, ele disse, Cláudia, antes de mais nada, muito obrigado pela sua apresentação. Considerando que os mosquitos com Wolbachia são liberados num espaço físico, você e seu grupo acham que seja útil considerar o espalhamento geográfico de mosquitos? O que será que é espalhamento geográfico, Johnny? Eu não sei o que é isso. O que é isso, será que ele está falando? Eu acho que foi o seria considerar o espalhamento
em uma região espacial. Tá. Eu acho, certo, eu acho que é porque aqui não tem espaço, né, Johnny? Sim, Johnny. É assim, eu não sei EDP, né, Johnny? Você que sabe, né? Você sabe disso. Mas eu estou tentando olhar esse problema usando a parte de autômatos celulares, sabe? Justamente tentando olhar a parte espacial, e aí é onde entra um pouco, combina com a pergunta da Angélica lá atrás, né? Que é essa questão de você ter áreas adjacentes, onde esses mosquitos infectados não foram liberados, e aí você ter migração desses mosquitos, né, provenientes de área adjacente. Então, sim, Johnny, é bastante importante para a gente olhar, colocar espaço, né, no modelo e estudar as barreiras também, né, rodovias, né, sei lá, os próprios prédios, né, toda essa parte nossa urbana, né, que estaria atrapalhando a dispersão desse mosquito infectado. É importante, sim, colocar a parte espacial. Não tem nesse modelo, não tem. Vegetação diferente, exatamente, tudo isso. Uma outra pergunta também do Johnny, seria possível, pensando na ecologia da situação que você descreveu, haveria alguma utilidade em modelar outras espécies convivendo com esses mosquitos como predadores, tipo pássaros, rãs e sapos? Eu acho que no contexto geral, né, do controle da população de Aedes aegypti, será que o Johnny está pensando nisso? Eu penso que sim, né? É porque aqui, assim, eu fico... tudo isso já está ali, né? Eu fico... É claro que, por exemplo, vamos dizer assim, se o fato de carregar essa bactéria, ela pode mudar o comportamento do mosquito, né? Então, ele pode ficar meio bobinho, né, digamos assim. Então, ele pode ficar mais susceptível a predadores, que é o que o Johnny está falando, né? Que aí seria tudo impactando a questão da sobrevivência do mosquito. Aí eu não estaria falando de uma sobrevivência numa taxa de mortalidade natural, né? Mas, assim, ter essa taxa de mortalidade aumentada, por exemplo, devido a predadores aí do ambiente, justamente porque ele tem um comportamento que fica mais suscetível à predação, né? Ou a gente matar ele, vamos dizer assim, né? Então, teria espaço para colocar coisas desse tipo, sim. Acho que é a pergunta do Johnny, né? Tem também uma pergunta da Deise, que chegou aqui no bate-papo. Boa tarde, Cláudia, parabéns pela excelente palestra, sempre aprendo muito com você. As combinações de taxas para que R seja menor do que 1 são biologicamente viáveis? Menor que 1? Menor que 1. Isso, R menor do que 1. Ela... Isso, bom... Tudo bom? Eu consigo me mutar, diferente do Johnny. Que bom. Eu acho, não sei se eu vou responder justamente o que você está perguntando, mas assim, Daisy, para o mosquito selvagem, digamos assim, né? Veja que ali, quando a gente colocou quando eu coloquei aquilo ali, eu não falei, como o Johnny está colocando, né, nenhum tipo de controle, né? Então, eu estou pensando no mosquito, sem nenhum tipo de controle. Então para o mosquito selvagem, a gente sabe que é maior que 1, né? Porque houve posição, a não ser que, é claro, se você não tem muita, dependendo da época do ano, a gente vê bastante isso, certo? Se não tem muita chuva, né? Tem menos mosquito. Por que tem menos mosquito? Porque você tem menos criadouros, né? Então, aquele R0, eu nem vou dizer que é menor que 1, mas ele realmente diminui, né? E aí tem época do ano onde tem aí uma disponibilidade, acho que o criadouros é o jeito mais fácil da gente pensar, né? Muito grande, então esse R sobe, né? Então, pensando no mosquito não infectado, esse fitness, ele está sendo muito modelado por isso, né? É justamente aquela taxa de oviposição, aquela competição, que tem aquele parâmetro de competição por criadouros, né? E para o mosquito infectado pela bactéria, também, aí é mais fácil da gente pensar, porque se a gente tiver, por exemplo, uma cepa bacteriana que causa uma mortalidade muito alta, ele não vai para frente. E por isso que eles seguem, apesar de já ter algumas cepas que aparentemente, né, eles conseguiram usar para infectar o mosquito Aedes aegypti, eles continuam buscando outras, justamente com essa ideia de não ter um impacto no fitness muito grande, né, porque senão ele não vai conseguir competir com o mosquito selvagem, né, digamos assim.
Então, para o mosquito infectado é mais fácil a gente pensar naquele limiar menor que 1. Acho que é essa a sua pergunta, né, Deise? Estou me sentindo ruim podendo desmutar o microfone, entendeu? Era essa, Cláudia, porque eu estava pensando isso, porque, pelo menos quando eu estava vendo essas coisas, o grande problema da Vobat é que os mosquitos ficavam fracos, eles atraíam menos as fêmeas e eles tinham uma taxa de mortalidade maior. Então, mesmo que você soltasse uma quantidade absurdamente maior do que você achava que tinha no meio, eles acabavam todos morrendo, e com um tempo muito rápido, o selvagem tomava conta de novo na modelagem, porque você tinha aquele R muito baixo, um em relação ao outro, né? A relação do R selvagem era alta em relação ao R do Convorbate. Então, era essa a minha pergunta, se eles já tinham, se biologicamente já tinha conseguido botar esses parâmetros mais favoráveis para a gente, vamos dizer assim. Desculpa. Eu vou te confessar que eu ainda estou muito no contexto teórico, viu, Deise? No sentido de que, como você está falando aí, né? Os parâmetros que eles estão conseguindo, né? Eles, de fato, promovem um R0 maior que 1, mas promove, viu, Deise? Porque eles estão fazendo já essa liberação, inclusive, acho que fizeram, né, aqui no Brasil também, estão fazendo na Colômbia, e se a gente... E hoje na literatura, inclusive, tem vários artigos que trazem... dados, inclusive, disso, né? E até eu estava vendo recentemente, eu achava que eles liberavam muito adulto, né? Mas parece que eles estão liberando o imaturo. Então, eles colocam recipientes com água e com o imaturo em regiões onde eles sabem que tem mais mosquito e eles estão estudando, né? Por exemplo, sei lá, colocar nessas regiões comparado com regiões que tem menos mosquito. Eles fazem coleta, né? Para ver. E aí estão olhando como é que esses mosquitos se dispersam, então já tem alguns resultados, vamos dizer assim, de trabalho de campo, né, trazendo e mostrando que funciona, e aí tem um pouco essa coisa que você está comentando aí, Deise, que talvez tenha que, de tempos em tempos, fazer uma nova introdução, né, mas assim, ainda é menos do que no caso dos machos estéreis, por exemplo, né, porque essa população consegue se manter, tem essa vantagem adaptativa vindo da incompatibilidade citoplasmática, né? Mas, inclusive, os modelos matemáticos estão tentando estudar essa questão de, então, de quantos em quanto tempo é interessante fazer nova inserção dessa população infectada, né, e coisas desse tipo. Tem o pessoal fazendo essa parte de modelagem com essa pergunta. A gente tem uma última pergunta do Vitor Matias. Eu comecei a trabalhar com o modelo compartimental CIR e derivados para a Covid-19. Para introduzi-lo em doenças transmitidas por mosquitos, precisamos de informações, quantidade total, quantidade infectada. Sobre eles, essa sua equação pode ajudar nisso? Além disso, essa bactéria inserida no mosquito pode causar a morte deles ou só impede a transmissão mesmo? A bactéria que é inserida, ela aumenta a mortalidade do mosquito, em geral, viu, Vitor? E tem um pouco essa coisa que tem bastante gente estudando como é que vai evoluir esse sistema, esse novo sistema aí, mosquito, bactéria, justamente assim, olhando, por exemplo, como que essa bactéria, ela está distribuída no corpo, por exemplo, das moscas que carregam já a bactéria, né? Porque, por exemplo, para a bactéria, é interessante ela ficar o quê? Lá na parte reprodutiva, porque aí aumenta a transmissão para a nova prole, né? Por que ela bloqueia a transmissão de vírus? Porque ela está muito distribuída aqui também no mosquito, né? Na parte sei lá, bucal, não sei se eu estou falando certo, né? Mas por isso que ela está bloqueando a transmissão. Mas pode ser que do ponto de vista evolutivo, essa bactéria é interessante que ela se espalhe, não se espalhe completamente no corpo do mosquito, mas que se espalhe na direção da parte reprodutiva. Por isso que se fala em estudar a evolução desse sistema, tá? Então, um pouquinho isso é uma parte da sua pergunta. Aí a outra parte que é com relação à população, né, por exemplo, sempre o difícil, né, Vitor, é estimar a população de mosquitos infectados, entendeu? Ou a população de mosquito por si só é bastante difícil de estimar, né? E, então, sim, quando você fala se esse modelo ajudaria, a minha resposta para você é que eu preciso saber essa população, né? Então, eu teria que ir para campo estimar, entendeu?
O modelo por si só não... o que ele consegue falar para mim, Vitor, é, por exemplo, se eu diminuir, né, numa proporção, né, de infectado para não infectado, se eu tiver uma proporção tal, aí eu posso... Não esse em si, eu teria que caminhar um pouquinho mais, tá, Vitor? Eu precisaria inserir a transmissão da doença, né? Construir um sistema, um modelinho um pouquinho maior, no sentido de inserir a dinâmica da transmissão da doença com a população humana, mas eu poderia, então, me perguntar que fração, né, da minha população, pensando em infectados e não infectados, seria necessária para eu bloquear a transmissão, né? Mas aí eu precisava fazer um pouquinho mais do que eu coloquei aqui. Tem um moço bonito do seu lado aí, Ana. Esse rapazinho. Mas tá bom, isso. Então. Bom, é um assunto que rende bastante, tem muitas perguntas ainda, mas o nosso tempo é um pouco escasso, então eu gostaria de convidar a Cláudia para ficar com a gente até o final. Nós vamos ter um debate final para essas perguntas que tá joia. Obrigada, Ana, ainda queiram fazer, e agradeço muito novamente a sua presença, Cláudia. E agora Obrigada.